Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então dar continuidade à nossa unidade 7, onde nós estamos falando sobre os grupos populacionais do Brasil. Na aula passada falamos sobre os indígenas, hoje nós vamos falar sobre os africanos e os imigrantes. Bem, começando sobre os africanos, então, nós vamos conhecer que os africanos, eles foram trazidos às terras onde hoje é o nosso Brasil, na condição de escravizados. Eles eram capturados em outro continente, esse continente é a África, né? Foram trazidos à força para cá. No caminho, eles sofreram muito com as péssimas condições de vida nos navios. Eles estavam sujeitos à fome, a doenças, maus tratos. Por conta disso, muitos nem chegavam vivos aqui nas nossas terras, né? Então, a gente vê aí no mapa essa rota desses escravos que durou por muito tempo, né? Foi uma rota entre o século XV e o século XVIII. Então, aqui a gente tem a representação do continente africano. As flechas mostram então os pontos de partida de onde eles partiam e todas elas se direcionam a vários locais do nosso país, tá? Então a gente vê aí que esses escravizados fizeram rotas, né? Tem a rota de Guiné, a rota da Mina, rota de Angola e rota de Moçambique. Normalmente, esses nomes das rotas diz respeito à origem de cada um desses povos que vieram da África com destino ao Brasil, né? E daqui eles eram ainda distribuídos. Como a gente fala dessa questão que eles foram capturados, porque naquela época o tráfico dos africanos era permitido e, lógico, por mais que tenha sido permitido, naquela época é algo bem triste, desagradável a gente pensar, né, nessa questão. E é importante a gente verificar que eles foram trazidos como peças de mercadoria para serem vendidos, comercializados, né? Eles tinham essa questão. Então, eu falo que é um momento muito marcante da história do nosso país, perante a gente ter feito parte desse processo de escravidão durante tanto tempo, né? Realmente é algo muito triste de se imaginar, né? Pessoas serem capturadas e trazidas à força, né, para um lugar onde eles nem conheciam, né? E ainda serem forçados a trabalhar, né? Eram bem forçados a trabalhar. Então, nas questões que vem logo a seguir aí, a gente tem lá, os escravizados foram trazidos ao Brasil de qual continente? Conforme a gente mostrou para vocês, foi do continente africano. Observando as cidades de destino dos escravizados apresentados no mapa, qual delas não está localizada no território? Então, eu vou voltar lá, ó. Tem uma cidade aqui, ó. Tá vendo essa daqui, ó? Ela está localizada fora do nosso território. Nosso território é aqui, ó. Esse rosinha bem clarinho. Esse local, ele está fora do nosso território. Então, tá vendo que é a única flecha que sai do território lá do continente africano e quando ele é distribuído fora, então, das nossos limites, tá? Então, é a colônia de Sacramento. E na número 5 está, então, pedindo para a gente ver quais são as cidades brasileiras que possuíam portos e recebiam, então, os africanos. Voltando novamente no mapa. Cidades brasileiras, a gente vê aqui o Porto de Santos, a gente vê o Rio de Janeiro, Salvador, Recife, que a gente vê que o porto era bem distante das terras, e
Só, pessoal. São Luís, Recife, Salvador, Santos e Rio de Janeiro. Ok? E Belém, né? Lá no comecinho, que eu esqueci de mostrar para vocês. Tá bom? Então, a maioria desses africanos que estavam nessa condição de escravizados eram levados para as áreas de lavoura. Lá eles trabalhavam principalmente nos engenhos de cana-de-açúcar, na fabricação de produtos que eram derivados dela, como a rapadura, e esses produtos normalmente tinham como destino os países europeus. Eles também trabalharam na mineração, nas atividades ligadas ao cultivo de café em um período de mais de 300 anos, gente. Segundo pesquisa, cerca de 5 milhões de africanos foram trazidos ao nosso território na condição de escravo e ficaram até o ano de 1875. Com o estímulo da vinda de imigrantes para cá, e com a abolição da escravidão então, em 1888, essa mão de obra foi substituída por imigrantes, principalmente de europeus. E entre os anos de 1830 e 1930, aproximadamente, vieram para cá cerca de 4 milhões de europeus. Com essa nova realidade, após a abolição, os fazendeiros brasileiros, eles priorizavam a mão de obra desses imigrantes, ao invés de eles escolherem o grupo de africanos que antes eram escravizados. Então, essa foi apenas uma das formas de discriminar os africanos e de seus descendentes, dificultando a atuação deles na sociedade, porque eles poderiam ser remunerados, já que eles estavam deixando de ser escravos, né? E até para eles terem condições dignas de sobrevivência. Então, como consequência disso, a gente tem, desse processo, a gente vê que até os dias atuais, as dificuldades de integração dos afros brasileiros a diferentes setores do nosso país, como o mercado de trabalho, é muito difícil ainda, né? Então, a gente vê nessa imagem uma fotografia, né, tirada dos africanos escravizados que estavam trabalhando, então, nas fazendas de cana-de-açúcar no interior de São Paulo, no ano de 1885 ainda, tá? Quando a gente fala dos africanos, a gente vai falar dos quilombos, né? Os quilombos, eles foram áreas de refúgio, porque muitos escravos tentaram fugir, resistiram a essa condição, lutaram, então, pela liberdade, pela preservação do seu modo de vida, suas tradições. E aí, diversos quilombos foram estabelecidos em todo o território brasileiro. Atualmente, em muitos deles ainda vivem comunidades que herdaram os hábitos, as tradições e os valores do passado. Essas comunidades, elas são conhecidas como quilombolas. E no mapa, então, a gente consegue observar essas comunidades atuais. Então, a gente tem aqui em linha vermelha a divisão das regiões brasileiras, temos o nome dos estados e em roxo, então, nós temos essas áreas como ocorrência, então, das comunidades quilombolas. Nós temos aqui uma grande mancha aqui, ó, localizada no estado do Pará, na região norte. Era uma região de área mais contínua, que a gente diz, com a maior presença, né, da comunidade quilombola, encontra-se, então, no estado do Pará, aqui na região norte. Há várias outras distribuídas por todo o nosso território, né? Poucas aqui em São Paulo, a gente vê aqui que tem algumas aqui, quase ao sul de São Paulo, algumas aqui em Minas Gerais, bastante distribuída pela região Nordeste, porque foi por onde eles começaram, né, deram início à chegada, e uma grande parte hoje se refugiou no Pará. Então, respondendo a questão número 6, em qual estado é possível encontrar uma grande área, né,
contínua com a presença da comunidade quilombola está lá no estado do Pará, certo? Atualmente, a gente tem o exercício 7 na página 18, ele não tem linha, mas conforme a gente observou aqui no mapa, que ele vem perguntando se no estado onde a gente vive apresenta essas áreas, né? Como a gente comentou agora há pouquinho. Tem algumas áreas sim, né? Até é preciso a gente pesquisar sobre essas áreas, né, de quilombos, essas comunidades quilombolas que resistem ainda até os dias atuais. Mas, atualmente, grande parte dessa população que vive em áreas quilombolas passa por grandes dificuldades, viu? Principalmente as escolas, onde eles enfrentam dificuldades de estarem distantes, né, das moradias, as escolas estão distantes das moradias desses alunos, e geralmente falta professor, e nem sempre as instalações são adequadas para esses alunos. No final da página 18 traz aí uma líder, uma grande líder chamada Dandara dos Palmares, quando ela é considerada uma das mulheres mais citadas quando se refere a quilombos, porque ela foi uma guerreira e uma das líderes femininas nas lutas pela resistência dos quilombos durante o período colonial. Pouco se sabe sobre suas origens, mas é muito provável que Dandara tenha nascido no Brasil e vivido no quilombo dos Palmares desde criança. Falando agora sobre os imigrantes, nós vamos então verificar que os imigrantes, eles vieram para o nosso país em grande número nos últimos 2 séculos, principalmente em busca de trabalho e de melhores condições de vida em relação ao que havia em seus países de origem. Trouxeram consigo seu modo de vida, sua língua, suas tradições e contribuíram muito para, então, que o Brasil se tornasse esse país hoje multicultural que nós temos hoje, né? Os principais grupos de imigrantes que existem no Brasil hoje, considerando os conhecimentos que a gente já tem e os conteúdos que nós já até trabalhamos, é importante a gente saber que a preservação desses locais, como a gente está vendo aí, a hospedaria, né, de manter elas como museus que possam revelar informações, revelam, né, essas informações sobre esses imigrantes que vieram para o Brasil. Tá? No modo geral, esses imigrantes chegaram ao Brasil no final do século XIX e no início do século XX e eram encaminhados às áreas mais internas do país. Isso ocorria porque nesse período o interior ainda era um pouco ocupado. Tá? Vem no final da página 19 uma atividade para vocês conversarem com seus familiares para descobrir se tem algum integrante da família de vocês que faz parte desse grupo dos imigrantes que vieram para o Brasil no início do século XX. Então, fica aí a dica para que vocês possam conversar em família. Na página 20, nós temos um mapa onde nós trazemos a área da produção de café no século XIX. E aí a gente tem, então, a região, né, de destaque, a região sudeste, onde tem o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, né? E aí traz, de acordo com a legenda, essa mancha marrom é onde se tinha a maior produção de café. E nós temos essa linha pontilhada preta, é a estrada de ferro. A estrada de ferro é a linha de trem, tá? E os limites, né, que nós temos aí entre os estados, que é essa linha preta, a gente vê a divisão do estado de São Paulo com Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, de acordo com esse mapa, a gente vê que também pega aqui um pouco da região do Espírito Santo. De acordo com esse mapa, quais estados, então, havia o cultivo, né, de café no Brasil? São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e um pouquinho do Espírito Santo.
Na 9, qual é a via de transporte representada no mapa? Conforme a gente viu lá, que é essa linha tracejada aqui, preta, que está dizendo na legenda, a estrada de ferro, é o trem, né? Era o único meio de transporte utilizado naquela época para facilitar o transporte, né? Sendo que tem uma grande história, né, dizendo que esse café sair do interior do estado de São Paulo e chegar até o Porto de Santos, que depois ele era então levado para fora do nosso país, ele era carregado em mulas até chegar lá, tá? Então tem realmente grandes histórias por trás dele. E nós temos aí na pergunta número 10, qual é o recurso utilizado então para indicar esse trajeto dessa via de transporte, que é a linha que a gente acabou de explicar para vocês, e as linhas pretas, né? Quem quiser colocar as linhas pretas, pode colocar. E aí, então, com a instalação das fábricas no Brasil, no início do século XX, muitos imigrantes passaram a trabalhar como operários. E o principal grupo de estrangeiros que migrou para o país nesse período foi de italianos, e a maioria acabou se fixando no estado de São Paulo. Além deles, muitos espanhóis, portugueses vieram para o Brasil também nessa época. Tanto que, segundo estudos, a cada 10 estrangeiros que vinham para o país, 8 eram italianos, espanhóis ou portugueses. E outro grupo com destaque nessa época foi o de japoneses. Eles também vieram para cá, só que em menor número, ok? Com isso, pessoal, nós encerramos a nossa unidade, a parte teórica da unidade 7, onde fala sobre esses grupos populacionais, tá? Espero que todos tenham acompanhado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijo, até a próxima aula.